Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Segurança, economia e relações diplomáticas para além das fronteiras do Brasil. Como será que tudo isso nos atinge? A quais fenômenos internacionais devemos prestar atenção? O programa de hoje vai falar um pouco de política no mundo, como ela está ligada à crise econômica e como isso pode influenciar no dia a dia das pessoas. Não saia daí, o nosso programa está apenas começando. Participam conosco o cientista político e doutor em Ciências Sociais, Rudá Ricci, o economista, professor e conselheiro do COFECOM, Wilson Benício Siqueira, e o economista e superintendente do Núcleo Brasileiro de Estágios, Alberto Cavalheiro. E claro, você, como sempre, é nosso convidado a participar do debate. Hoje estamos falando sobre política no mundo. Mande uma pergunta ou comentário ou uma sugestão para o nosso e-mail, horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor ainda, ligue para nós, 3209-0115. Caros convidados, sejam bem-vindos. Falar de política no mundo contemporâneo não é algo assim muito agradável, porque são muitos os descaminhos, são muitas as desrazões. Mas nós vamos falar de política no mundo e como que isso repercute aqui no nosso país. Cavalheiro, nós vivemos em tempos de globalização, quando as distâncias são encurtadas. Por que você acha que é importante, se é que é importante, para o jovem, para o brasileiro, entender um pouco daquilo que acontece fora do nosso país no cenário internacional? Não somos uma ilha. Precisamos pensar que aquilo que está acontecendo ao nosso lado pode nos afetar. Tempos atrás, mesmo você vivendo mais isoladamente, você sempre buscava aquilo que acontecia em outros cantos do mundo. Globalização é um fenômeno muito antigo. Desde as épocas das caravelas já se falava em globalização. Mas hoje, aquilo que acontece lá fora rapidamente pode chegar aonde nós estamos, afetando emprego, economia, o bem-estar das pessoas, o trabalho, a renda. Ok, então nesse sentido é importante saber o que acontece lá fora, porque em tempos de globalização, os intercâmbios, o encurtamento das distâncias, tudo isso é muito grande. Agora, talvez a novidade que há hoje, em se tratando da lógica da globalização, seja o suporte tecnológico de base, né, de todo esse fenômeno internacional hoje. Wilson, falando de globalização, a gente precisa também reconhecer vamos dizer assim, o mapa da geopolítica. Eu acho que há diferenças regionais, como conversávamos antes, não é verdade? Verdade. Eu acho que toda nação ela é formatada, né, conforme a sua história, né? A definição dos seus costumes, através de uma linguagem, através da construção familiar, através da sua construção intelectual e etc. O que está acontecendo hoje, que nós estamos num mundo que se interage ao vivo e a cores o tempo todo. O que a tecnologia tem feito de aproximar o ser humano, muitas vezes a si próprio, através do mecanismo hoje que nós chamamos internet, principalmente. Correto. A primeira rodada passar para o Rudá. Rudá, veja bem, nós ao falarmos de política internacional, da geopolítica, dessas diferenças, é preciso reconhecer que aquilo que acontece, por exemplo, politicamente na América Latina é bem diferente do que acontece na Europa, é diferente do que acontece no Oriente Médio, diferente do que acontece nos Estados Unidos. Como que o senhor lê todo esse cenário? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é igual, né? Eu vou pegar um gancho do que o mote agora há pouco que você estava dizendo. O que tem de igual nesse momento são os meios de comunicação. Primeiro, nós temos uma população principalmente jovem no mundo que age de maneira mais ou menos similar, ou seja,
ela não acredita nas instituições públicas. No mundo inteiro é igual. Se você for hoje na Espanha, se for nos Estados Unidos, não vou nem falar Grécia, porque aí também é apelação, né? Mas se for, por exemplo, no Egito... Já foi um império. Pois é, mas hoje, né? Mas ou na Argentina, o que tem de comum? O que tem de comum é que todos aderem a alguma ação pública pelo Facebook, por uma rede social, pelo Twitter. Então, é algo muito, por incrível que pareça, muito distante, que é essa nova tecnologia, mas muito próximo também. Porque só se você, que é meu amigo, falar, vamos então à manifestação, eu vou. Eu não vou mais atrás de partido. Isso é o que tem de igual. O que tem de diferente? É que a lógica histórica, por exemplo, do Oriente Médio, ela é muito distinta da nossa lógica histórica, principalmente no momento que nós estamos vivendo. O que nós estamos vivendo agora? A América Latina, primeiro, está sendo uma região de muita atração de investimento em função da crise dos Estados Unidos e da Europa. A China também vem investindo muito aqui. Isso é bom ou ruim para os países latino-americanos? É bom e ruim. Ou seja, vou dar um exemplo aqui em Minas. É muito bom que os chineses estão entrando com tudo aqui, porque nós somos um grande centro produtor de minério de ferro, por exemplo. Não só, né, outros minerais. Mas o que é muito ruim? O que é muito ruim é que hoje nós dependemos completamente do mercado chinês. E na medida que a Europa entrou em crise, essa crise que nós acabamos de falar da Grécia não é só da Grécia, é também da Irlanda, é também da Espanha, é de Portugal e assim por diante, é da Itália. Então, o que está acontecendo? Na medida que eles entram em crise, eles importam menos produtos manufaturados da China. A China segura um pouco a sua economia e começa a repensar investimentos para a extração de minério no Brasil. O problema de Minas é que, como a gente não agrega muito valor na exportação, a gente fica dependendo da China, que, de certa maneira, se liga à Europa. Olha que coisa estranha, embora sejam três grandes macro-regiões do mundo, elas se conectam ao mesmo tempo. Isso é um pouco a globalização. A gente está totalmente próximo e muito afastado ao mesmo tempo. Ok, vamos continuar com o Wilson. Então, veja bem, nessa perspectiva que o Rudá está refletindo, há uma relação intrínseca entre economia e política. Sim. Como que o senhor vê isso? Bom, essa relação sempre existiu, né, na história humana. E é interessante colocar isso, que muitas vezes a gente acha que o carro-chefe ou a locomotiva que puxa os vagões, a locomotiva é o econômico. Não, ainda a locomotiva é o político. Você falava até agora há pouco sobre por que grandes empresas compram políticos. Exatamente. Deve ter então, alguma mercadoria. É o político. O que está acontecendo no universo da política é que ela deixou de ser transformadora, renovadora, democrática, arejada, aberta e virou, por exemplo, no caso do nosso Brasil, um grande negócio. Então, hoje é mais negócio ser um deputado, um vereador, um senador, governador, etc., prefeitos, do que ser empresário, do que ser empreendedor, do que ser um trabalhador com outro tipo de ofício. Então, isso está mundialmente também. Isso está bem colocado. Quer dizer, nós precisamos daquela coisa que a filosofia nos fala, que é superar esse estágio que nós estamos vivendo, que a humanidade está inserida nesse momento. Nós estamos com um sistema capitalista que não é renovador. Não adianta nós desenvolvermos tecnologia se nós não ampliamos o homem intelectualmente e tecnologicamente. Quer dizer, o que se renova não é a máquina, tem que se renovar o homem. Né? Só um minutinho, professor, eu não resisto. Duas perguntinhas pequenininhas e rápidas. Olha, a sua reflexão ela vai num viés ético-filosófico. Então, também, eu poderia dizer que a política no mundo contemporâneo, não só no Brasil, mas talvez no cenário internacional, é uma política, vamos dizer assim, esquizofrênica. Porque ela separa a visão ética da ação política. Verdade. E aí o resultado só pode ser um resultado instrumentalizador. O mais grave disso, o Padre Márcio, o Cavaleiro Ruda, é que nós perdemos, e está sendo perdido, aí você entra com a questão da juventude, o poder de se indignar. Entendendo? Então nós vivemos num país que é normal, por exemplo, ter corrupção de extração dos caixas públicos, das receitas do Tesouro, em torno de 100 bilhões, que é um cálculo mais próximo feito hoje, quando nós vivemos num atraso tecnológico na rede de assistência hospitalar, mesmo na educação, no transporte, quer dizer, não há logística nesse país. Mas, no entanto, você vê que em época de eleição, todos os partidos produzem uma plataforma para conquistar o eleitor. E depois não tem essa mesma dignidade de implantar, porque aí o jogo de interesse não é do povo que elegeu, mas de quem financiou. Correto. Agora, outra perguntinha, me desculpe, depois eu passo a palavra ao Rudá e depois ao Cavaleiro. Assim, a outra perguntinha é o seguinte,
o senhor falava do capitalismo, né? Que ele é conservador, ele não inova e etc. Eu lhe pergunto, capitalismo tem alma? Eu acho que nós temos que entender que todo sistema é feito por seres humanos. Nós somos a única espécie, e há até uma discussão muito grande, né? Que outro dia estava o grande físico inglês perguntaram para ele, que é o Steve Walker, se há vida inteligente em outros lugares. Ele falou, deve haver, porque aqui está difícil de encontrar. Então você imagina, Tá certo. né? Que é um grande físico. Por que ele coloca isso? Nós sabemos que nós já temos quantificado, qualificado toda a pesquisa sobre a questão da poluição atmosférica, do solo e da água. E de nós também. Nós nunca tivemos tanta incidência de câncer. Né? Porque nós comemos porcaria o tempo todo, né? Conservantes, corantes, etc, 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 etc. E você vê que o poder público não vem em defesa da saúde. Porque a saúde virou negócio. Então, o que nós prezamos historicamente, que é um bem, que tem um valor maior do que um automóvel, etc. Vamos pegar o remédio. Por que o remédio nos Estados Unidos, que é o berço, que é o grande capitalista hoje, a maioria da produção é estatizada? Porque o remédio lá tem uma visão cultural para eles que tem que ser socializado, digamos assim, no país mais capitalista do mundo. Ok, Wilson, nós temos que chamar um intervalo e retomamos esse argumento aí em torno do capitalismo, tá? Com o Rudá e com o Cavalheiro. Antes de irmos para o intervalo, eu queria lembrar a campanha Faço Parte, que tem como objetivo manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade e construir a Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também, ainda hoje. Ligue para a nossa produção. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos em instantes. Não deixe de enviar sua sugestão ou comentário para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre política e economia no mundo. E você tem dúvidas ou comentários sobre esse tema? Então nos mande um recado no Facebook ou um e-mail ou ligue para nós. O telefone é 3209-0115. Então, retomando o nosso argumento, falávamos da relação economia e política. O que é que cabe à economia e qual que é o papel da política? Encerrando sua reflexão. Padre Márcio, só para dar uma síntese, a ciência econômica ela tem que ter um objetivo e ela traduz esse objetivo. É facilitar, manter a reprodução humana. O que se diz respeito à materialidade, serviços e dignidade. Ok, então veja bem, o valor fundamental gira em torno do humano. Portanto, não há como separar ética de política, não é mesmo, Rudá? Na verdade, a economia nasceu da ética, né? Depois nós esquecemos, virou uma tecnicalidade, né? Mas ela nasceu da ética. Né? Adam Smith era professor de ética, né? Em Glasgow. Bom, de qualquer maneira, eu queria pegar essa questão da esquizofrenia, que foi seu mote, eu acho muito interessante. Vamos imaginar... De vez em quando, algum psicólogo quase corta meu pescoço por causa disso. Porque eles pegam, interpretam, vamos dizer assim, o lado humano do tratamento, é muito triste, etc. Falam, não, é apenas uma categoria mental para dizer dicotomia, separação, ausência de sentido, etc. Bom, mas todo o pessoal da psicologia corta um pouco a gente, né? Mas, sem brincadeira, vamos lá. Imaginemos que a gente tem 3 dimensões na vida humana. Uma que seria a economia, outra que é a política, que é a forma de organização da sociedade, e uma que é a cultura, que é onde nascem os valores, as crenças, né? a linguagem, a comunicação e tal. Se a gente pensar assim, o que é que está acontecendo nesses últimos 20 anos? É que a política se aproximou da economia e se distanciou da cultura. Aí dá esquizofrenia. O que é essa esquizofrenia? Se aqui nascem os valores, e a economia e a política ficaram do lado de lá, pensando só na reprodução, na capacidade de crescimento econômico, no poder, e ela está distante dos valores, de alguma maneira, a pessoa que está assistindo agora a gente deve falar, mas o que a gente está falando? O Brasil está uma porcaria. Ou seja, porque os valores não batem. Aliás, o José Franco do Barreiro, ele pergunta assim,
Como nós, brasileiros, podemos falar de política mundial se a nossa política é tão suja? Pode continuar. Porque a política mundial também é suja. É suja. Mas também a política mundial tem sujeira, mas também tem limpeza, e aqui também. O mundo é um pouquinho mais complicado do que essa dicotomia. Tipo assim, tem um monte de gente que é bonzinho, então nós 4 aqui somos muito bons, e tem um monte de gente do lado de lá que é muito ruim. E aí a gente fica com um ressentimento imenso e fala, vamos apartar. Olha, começou a apartar, acabou a democracia. Ok, olha, agora eu vou ser democrático e vou lhe dar a palavra, cavaleiro. Me perdoe. Mas aí, É muito cavaleiro. aí eu lembro de algumas aulas de economia no Mackenzie e os professores sempre falavam, mas a economia é que dita as regras para a política, para o bem-estar da humanidade. Nada marxista, né? Pois é. Mas aí nós vemos o seguinte, se os políticos seguissem o seu caminho pensando de forma econômica, nós teríamos aquilo que está escrito na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Só que eles, não sei se sabem ler o que está escrito lá, mas é certo que em lugar de aplicar as teorias econômicas, no lugar de aplicarem aquilo que é para o bem-estar do povo, estão pensando mais no próprio interesse. Então, a política deixou de ser algo para a população, para o povo, e passou a ser mais para o interesse do político e do seu clã. Então, hoje, eles vivem fechados ali, dentro das salas, dos seus congressos, das suas reuniões. Corporativismo, seguramente. Corporativismo e ali hoje, lamentavelmente, amarra-se tudo aquilo que está na mão do governo, o legislativo, o executivo, o judiciário, que passou a ser um poder único. E do outro lado, então, está a população. E aí, amargando cavaleiro, as veja dificuldades. bem. Pagando a conta, né? E aí, olha o que acontece. Há pessoas que no cotidiano ainda acabam dizendo, mas tal governo não faz nada. Ele não consegue perceber toda a engrenagem, eu digo, econômica, política, perversa que está dominando o país nos dias de hoje. Mas eu queria colocar uma variável nova aí, se for permitido, Padre Márcio, Rura e Cavaleiro, que é o seguinte, nós vivemos também sob um domínio do medo, né? Você vê que o ser humano vem perdendo atitudes, né? Atitudes do bem, atitude da ética, atitude com o vizinho, atitude da coletividade, atitude da aproximação, né? Nós estamos vivendo um mundo hoje que, como existe a base da economia, produção e consumo, você individualizou cada um. Então, você não tem consumo coletivo, você tem consumo individual. Perfeito? Você pode morar num prédio, mas cada locozinho ali, cada apartamento tem individualidade. Você pode ter uma reunião de condomínio, mas você vê isso claramente. As pessoas deixaram de perder a dimensão do diálogo, da fraternidade. E isso não é nenhuma desmérito reconstruir isso, não. Nós estamos num caminhar que está desagregando e excluindo. Então, pois é, agora, nesse sentido, algumas empresas, por exemplo, como a Natura, não estou fazendo propaganda para ninguém, naturalmente, mas que procura, por exemplo, a construção de valores éticos, a valorização da mulher, a superação do racismo, são empresas que vão longe, porque agregam valor humano e a ética. Hoje nós vemos empresas tendo atitude como a Natura e vemos também várias organizações na sociedade, não vou nem dizer ONGs, porque as ONGs também, muitas se desvirtuaram. Várias organizações, várias entidades dentro da sociedade que promovem o bem-estar, que promovem a ética, que promovem aquilo que deveria ser promovido pela política, porque a política em si, ela está muito deturpada. Se nós lembramos, por exemplo, quando falamos de economia, vamos lembrar de Keynes, que tirou os Estados Unidos da crise dos anos 30. Ninguém fala disso hoje na crise que nós vivemos. Ele falava, o governo precisa pensar no seguinte, geração de emprego, porque emprego gera renda, a renda vai gerar consumo, o consumo vai gerar mais produção. Mais produção. E mais produção gera mais emprego. E mais emprego, mais renda. Então, esse ciclo virtuoso... Mas o Brasil vive isso hoje. Na verdade, veja bem, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Deixa eu só... O Brasil vive exatamente isso. Nós temos uma ascensão da classe C.
Em 2014, segundo o Banco Central, nós devemos atingir, e o IPEA, devemos atingir 60% da população como classe média. Mas no corte bem baixo, Nós né? nunca mas nunca se de renda, consumiu né? tanto. Ah, sim, sim. A gente, o ano, em dezembro do Porque ano não havia passado, consumo no Brasil. o que eu também. estou querendo dizer é que isso não basta. Lógico, O concordo plenamente. neokeynesianismo hoje já está acontecendo no Brasil. Nós temos mas um modelo fordista quem é que que tá- Lula montou. Quem está se beneficiando com isso? Mas como em todo em Keynes, as grandes empresas que têm Então, recursos veja do bem, BNDES. tudo isso que vocês estão falando Eu aí... só queria amarrar, porque senão parece que eu estou fazendo um discurso aqui apocalíptico. Eu só queria dizer o seguinte, isso é insuficiente porque é o seguinte, olha o que eles estão dizendo. Nós temos muita gente do bem, inclusive empresas, entidades da sociedade civil, que vem tentando construir algo, talvez não a maioria. O problema é que está interditado o caminho para eles serem poder, porque os partidos políticos, o Estado segura essa novidade. Eu acho que aí, de novo, tem um obstáculo político. Não só segura, Agora, a mas história- produzindo pouco, leva boa parte da receita através dos impostos. Agora, a história ensina uma coisa que é muito interessante. Olha, a repetição é fácil. Eu não acredito que vai ter repetição. Ou nós passamos a ser vida inteligente, temos uma economia planejada, empresas limpas, escolas decentes, trabalhadores bem remunerados, qualificados, eticamente respeitados e vice-versa, que reduz o risco do capital também, porque é um problema sério. Esse cálculo do risco, nós temos que analisar isso com profundidade, porque o cidadão que está nos ouvindo, o que ele quer? Qual o desejo dele, mais íntimo? É ele levantar de manhã, ter uma água potável, ter alimento, ter levantado uma cama decente, ter banheiro decente, ter uma casa que pode dizer chamar de lar, com a materialidade, não de extrema materialidade, que pode construir um ser humano, aquilo na necessidade dele, perfeito? Ter transporte coletivo, que não cabe mais de automóvel na cidade. Então, na verdade, entendeu? ele quer muita coisa. E não ser desempregado. Correto. Então, veja E bem, não ser desempregado. Agora, as como que nós necessidades básicas para a vida humana, mas há uma coisa que Mas não tá necessidade ficando básica clara. hoje, Padre Massa, não é só alimentação, vestuário, sem não. dúvida. Hoje é cultura, né? Claro, Hoje é claro. lazer, né? Essas Então, uma coisa não está ficando clara. Por quê? Eu acho que há uma crise instaurada no mundo contemporâneo, que nós estamos chamando aqui de crise econômica, crise política, mas ela é mais profunda do que Sim. a gente pode imaginar. Sim. A meu ver, trata-se de uma crise de fundamentação racional da própria vida humana. Tranquilo. Portanto, toda vez que se separa a ética, os valores de qualquer instância humana, eu vou Ela se dizer... desumaniza. Isso, se desumaniza. desumaniza. É o que está acontecendo na política e na economia. Nesse sentido, eu quero colocar uma última pergunta desse bloco para o Cavalheiro. A ONU, como que você vê o papel da ONU, Cavalheiro, no mundo de hoje? A ONU é uma entidade que está isolada da política, da economia e, vamos assim dizer, de nações ou religião. Ela é neutra. O papel dela é justamente buscar o equilíbrio, a harmonia. A ONU, digamos assim, é uma grande organização que às vezes nós conseguimos ver bem perto da nossa casa, aquela entidade que acolhe o menor carente, aquela que procura promover um pouco de educação, que procura promover o bem-estar, que procura promover para que a pessoa tenha alimento, que ela tenha uma cama para dormir, para que tenha paz. Só que, enquanto a ONU tem pessoas bem intencionadas para isso, nós vemos do outro lado a política barrando a ação da ONU. Ok, nós vamos chamar um intervalo e voltamos ainda a falar da ONU e da ação de alguns países no mundo de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo. Aproveite para participar conosco. Estamos falando sobre política no mundo. Faça sua pergunta ou dê sua opinião pelo telefone 3209-0115. Aqui você faz o programa com a gente. Voltamos já já. Política internacional. Este é o tema do Horizonte Debate de hoje. Participe conosco. Faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate,
tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Nos adicione também no Facebook. Nosso nome na rede é Horizonte Debate. Participam conosco hoje o cientista político e doutor em ciências sociais, Rudá Ricci. O economista, professor e conselheiro do COFECOM, Wilson Benício Siqueira. E o economista e superintendente do Núcleo Brasileiro de Estágios, Alberto Cavalheiro. E por falar no Núcleo Brasileiro de Estágios, temos aqui um kit. Aqueles que ligarem vão participar do sorteio. Há um kit aqui cedido pelo Alberto Cavalheiro. Caros convidados, retomando o nosso debate, vamos voltar ali à questão da ONU, né? Como que você vê a questão da ONU diante de determinados grupos que se organizaram ou tendem a se configurar no século XXI, Wilson? G2, bom, G4, G8, G20? O nosso grande cidadão que está nos vendo e ouvindo, a ONU foi criada com o objetivo de tentar unificar as nações no que se diz minimamente, né? Pelo menos. Não ter carência de remédios, não ter carência de alimentação, não ter desenvolvimento retardatário, entendendo? Ter uma compreensão mais logística do ser humano nas suas necessidades. Quer dizer, a ONU, ela foi encarregada e acabar com as guerras, principalmente. Os conflitos que levam um ser humano a matar o outro. E a ONU tem algum papel ainda no mundo de hoje? Por exemplo, outro dia mesmo a Hillary Clinton falou para o governo da Síria: esta é a última chance que nós damos. Ninguém acredita mais na ONU, né? Você vê que Israel nunca respeitou a ONU, a Síria não respeita a ONU. O próprio governo americano fez uma guerra quando o Bush, quando a ONU mostrou que não tinha nenhuma arma de destruição em massa, no caso do Iraque. Quer dizer, hoje, quem comanda a ONU pede para dar fim à guerra. Agora, por que isso também? Como que a ONU é organizada rapidinho? Nós temos hoje em torno de 200 nações, perfeito? Mas, na realidade, quem manda são 6. O poder que decide a ONU são 6 nações. Agora, quem conferiu, Rudá, aos Estados Unidos, vamos dizer assim, o direito de intervir em vários países? A arma e o dinheiro. A arma e o dinheiro. Foi então, esse que conferiu. Veja bem, uma vez eu disse assim em sala de aula: Bush perdeu a oportunidade de passar para a história como um grande líder, como um grande homem, uma vez que invadiu o Iraque. Poderia ter feito muito diferente. O problema é que a política realista, essa política dos Estados Unidos, internacional, que é a ideia de que pelo medo eu gero a ordem, né? Uma ideia antiga, né, do Hobbes e tal, que os Estados Unidos definem como uma política central das relações internacionais, ela simplesmente destruiu justamente esses órgãos que eram para equalizar as forças diferentes e interesses no mundo. Então a ONU está, assim como a Liga das Nações era uma ideia ótima e se esvaiu, a ONU está chegando no seu ocaso porque é uma organização. Foram formando grupo, né? G7, G20, G2, né? Para substituir a ONU. Está na hora de reestruturar, porque o mundo é outro. Né? Ok, bacana. Recebemos aqui pelo Twitter o comentário do Rafael Oliveira, obrigado pela participação. Como a juventude brasileira pode se motivar com a política se os políticos estampam o noticiário de forma negativa, Cavalheiro? Eu vejo que a juventude brasileira hoje pode começar fazendo bonito para começar na escola. Na escola você não precisa colar para passar de ano. Você precisa pensar na ética dentro da própria sala de aula. Na ética dentro da própria casa, respeitando pai, mãe, vivendo em família, como família, dividindo as coisas, participando, ajudando dentro de casa. No trabalho, também é um outro local onde você pode começar a fazer uma política muito bonita, trabalhando bem, trabalhando direito, fazendo jus ao teu salário. Se você começa dentro de casa, na escola, no trabalho, no trânsito, na sociedade, no trânsito, a coisa acaba sendo diferente. Você começa a viver a política de uma forma bonita. Você começa a viver em sociedade e fazer com que a sociedade seja boa. Agora, a partir do momento que você passa a ter uma vida individualista, você quebra tudo aquilo que
estava fazendo de bom. Nossa sua reflexão é muito interessante, sobretudo diante daquilo que falávamos no segundo bloco. Ou seja, não adianta a gente criticar o mundo contemporâneo se não procuramos fundamentar nossas ações num norte ético. Porque quando não há um norte ético, nós caímos no vazio, né? Nesse sentido, por exemplo, o que está acontecendo no Chile. Jovens, por exemplo, que vão para a rua, fazem manifestação para chamar atenção em torno da educação. O que o senhor acha disso? Bom, nós estamos vivendo uma crise porque se confunde no Brasil e no resto do mundo o público com o privado, né? Então, o que é o público? O público é que acende a todos, né? Então, a corrupção e o corruptor não pode existir na sociedade, porque principalmente o homem público não pode ser corrupto. Por que não pode ser corrupto? Porque ele está trabalhando, ele tem o dever de nos representar com dignidade e com ética, obviamente com lisura, etc, etc. Tal. O contrário disso, quem está perdendo é a nação como um todo. A questão pública, nós não temos homens públicos mais. Às vezes eu digo assim, acabou olha... o encanto, né? Wilson, eu digo assim de forma simples. Por exemplo, para jovens da Crisma, eu digo assim, olha, quando eu realizo um desejo meu, individualista, egoísta, ele, vamos dizer assim, perde o gosto. Quando eu socializo ou consigo compartilhar em comunhão com os outros, todos ganham e eu fico mais leve, mais feliz. Rudá, você queria falar algo? Eu queria falar o seguinte, eu acho que os jovens já estão fazendo isso. Talvez essa pessoa que perguntou precise ficar um pouquinho mais antenado. Rafael, olha só, o que nós temos dos jovens aqui de Minas Gerais? Eles criaram um site que se chama Adote um Vereador. Criaram um outro que se chama Adote um Deputado. Isso. O que eles fazem? Eles escolhem alguns políticos... Eu estava olhando para a câmera errada, que pena, hein? Você vê, Rafael, que eu já não sou mais da tua idade, né? Já percebeu, né? Bom, mas de qualquer maneira é o seguinte, então. O que eles fazem? Cada jovem ali daquela comunidade escolhe um vereador, um deputado e vê tudo o que ele faz. E coloca como se fosse um espião da sociedade, tudo. Se ele foi num bar, o que ele falou na Câmara ou na Assembleia. Isso é um. Vou te dar um outro exemplo, para não ficar sem quebrar o sigilo telefônico bancário. Não, não precisa quebrar. Eles quebram sozinhos. Mas outra área. Entre no qualquer sistema de busca da internet, coloque assim, ó, Observatório Social do Brasil. Você vai entrar num site em que tem espalhados mais de 60 observatórios já no Brasil, só da sociedade civil, não está ligado a político, não está ligado a nada. É gente como nós que decidiu fazer alguma coisa pelo país. Lá tem vídeos que explicam como é que você controla o orçamento do teu município, como é que você controla um contrato da prefeitura, por exemplo, com uma empresa ou com uma ONG. Então tem tudo no Brasil, já está andando bastante. E vou contar uma última. Tem uma cidadezinha chamada Rio do Sul, em Santa Catarina, que lá eles instalaram um programa que se você entra no site da prefeitura e se cadastra, você recebe no teu celular todo o dinheiro que a prefeitura gasta e recebe, por exemplo, do governo federal. Todo. Então você tem como controlar. A gente não pode ter uma visão também tão ruim, que está ruim mesmo, mas tem muita coisa sendo feita porque o homem não para, a fila anda, não é? Exatamente. Ok, obrigado. Eu queria colocar uma questão central do nosso programa aqui hoje, para o Wilson. É sobre a crise econômica internacional. Ela tem atingido, por exemplo, países de formas diferenciadas, não é verdade? Por exemplo, a zona do euro tem sido muito atingida, a Inglaterra menos. Né? O Brasil sofreu pouco, tem sofrido menos com a crise. Então, como que o senhor lê isso e quais as interferências dessa crise na vida cotidiana do nosso povo? Bom, o caso da América Latina, que é o nosso espaço maior, né? Entendendo do México para baixo, até a Argentina, nós fizemos um exercício de casa antes dos americanos e europeus, né? Nós controlamos melhor o sistema bancário, digamos assim, né? Controlamos na parte da finança, temos registro das operações, enquanto nos Estados Unidos, principalmente, era um laissez-faire, quer dizer, o banqueiro americano podia fazer o que quisesse, né? O que mais é profundo nessa crise é que o dinheiro passou a gerar dinheiro e não o dinheiro passou a gerar investimento e produto, e mais investimento, e mais serviço, mais bens. Ditadura dos papéis. Então, nós estamos vendo uma inversão muito grande, quer dizer, você vê que nós tínhamos uma indústria participando no Brasil em 27% da riqueza ou do produto interno bruto, para quem está nos ouvindo, é somar tudo que nós produzimos, a participação da indústria é 27%. Hoje passou para 15%, quer dizer, nós estamos sofrendo uma redução da indústria.
Então, nisso vem redução tecnológica, de emprego, da engenharia, enfim, de vários setores tecnológicos, principalmente, que estão deixando de desenvolver. Isso se deu porque nós temos uma crise interna e nós estamos sofrendo uma crise externa. A crise interna é estrutural, né? Nos faltam hospitais, nos falta escola com qualidade, nos falta estrada e sobra automóvel, falta, enfim, falta tudo isso que está nos ouvindo, falta uma comunicação decente e barata, energia elétrica boa e barata, automóveis coletivos, transporte coletivo bom e decente, quer dizer, isso está nos faltando. Agora, o que não nos falta? O que não está nos faltando? Entendendo? Não está nos faltando dinheiro, dinheiro tem. Correto. Eu queria ouvir, antes de chamar o intervalo, a posição do Cavalheiro. Quando nós vemos essa situação toda, há uma crise realmente, mas qual é a força política que quer acabar com a crise? Qual é aquele que quer fazer, por exemplo, como Keynes, gerar emprego? Nós vemos de um lado, por exemplo, o Obama, que decidiu, inclusive, abrir aqui em Belo Horizonte um consulado. Para quê? Para gerar mais vistos para brasileiros poderem ir para os Estados Unidos gastar o nosso dinheiro lá. Porque é mais barato lá do que Porque já aqui. descobriram que nós temos dinheiro. E é mais barato você fazer turismo lá fora do que aqui. Então, o que está errado lá ou aqui? O nosso custo do Brasil está muito alto. Porque nós arrecadamos muito imposto, esse dinheiro vai para lá e não nos volta. Em contrapartida, nós vemos uma Espanha que, em vez de abrir suas portas para receber turista, fecharam as portas. Nós vemos aí casos de vários brasileiros que vão para lá, voltam sem poder entrar no país para gastar o seu dinheirinho. Profunda, Ok, né? Cavalheiro. 21% de desemprego. Sim, ok, obrigado. Nós vamos chamar o intervalo, mas só queria fechar esse bloco aqui dizendo o seguinte, se falta, de fato, uma visão ética que possa coordenar todas as dimensões humanas, o resultado é esse aí. Por isso eu tinha feito a pergunta, se o capitalismo tem alma? Seguramente não. Se ele é separado da ética, o resultado não será dos melhores. Será a crise e o uso de uns países sobre os outros. Aquilo que os Estados Unidos fazem no mundo inteiro, o Brasil faz com relação aos países da América Latina. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Hoje estamos falando sobre política e economia no mundo. Voltamos com o Horizonte Debate. Hoje conversando sobre política internacional. Política internacional, crise econômica internacional. Como que isso afeta a vida do nosso povo cotidianamente, Rudá? Afeta de duas maneiras, uma de maneira meio invisível, né? Quando a gente vê essa crise internacional, menos investimento, menos gente comprando produto brasileiro, criando algum tipo de política protecionista, aumentando o custo do produto nosso lá, mas tem também uma muito visível, que é o seguinte, que é o sentimento. As pessoas cada vez estão se fechando mais na sua família, e às vezes nem na família. Elas estão mais ressentidas, elas não agem mais socialmente, em público, não vão em manifestação pública, a não ser que seja um estopim como aquele que nós vimos, por exemplo, no mundo árabe, quando começa na Tunísia, um cidadão desesperado com a vendinha dele lá que foi destruída pelos policiais, ele bota fogo no corpo, aí é uma comoção. Mas nós não chegamos nisso aqui no Brasil. E está tendo emprego. O que acontece é que as pessoas não se sentem mais, eles desconfiam do público. Isso é que está sendo ruim. E desconfiam por quê? Desconfiam porque aquelas pessoas que estão no espaço público e têm poder, não é exatamente o que ela confia. É como se fosse assim, poxa, eu trabalho tanto, sou honesto, como é que aquela pessoa que não tem mais sucesso do que eu? É o que se chama hoje de ideologia da intimidade. Eu fico fechado no íntimo. Eu não Agora, talvez por insegurança ou por comodidade também. Agora, né? o Você arrisca. padre Márcio, a gente tem, existem 3 gargalos que é importante a gente levantá-los. A economia brasileira tem 3 gargalos. O do câmbio, o tributário e os juros. Entendeu? Para quem entender, o câmbio é a troca de moedas. Se você valoriza muito a sua moeda, você incentiva a importação. Se você desvaloriza, você incentiva a exportação. Você tem que buscar um equilíbrio disso. Agora, uma moeda muito desvalorizada reduz salários também.
né? Porque você vai trocar mais reais por dólar, então o salário em dólar vai cair. Quer dizer, você tem que buscar o equilíbrio disso. A questão tributária, o Brasil tributa muito, de cada R$100 que um brasileiro ganha, como ele paga R$40 de impostos. Para que o Estado apresenta para o cidadão, faz para o cidadão, é desonesto. Correto. Você paga caro para ter. E os juros, porque é o preço do dinheiro. Se o dinheiro é caro, você desincentiva tanto o consumo como o investimento. Então, você tem esses 3 gargalos. Eu acho que quem está nos ouvindo, tiver pessoas, como diz, de boa fé, nós vamos ter que resolver esses 3 gargalos da economia. Correto. Agora, você acha, Cavaleiro, que diante da crise internacional, diante desses gargalos na economia brasileira, a economia solidária fosse uma saída interessante? É uma saída interessante a economia solidária, mas eis o detalhe, precisamos pensar solidariamente, não há como pensar individualmente. Pensando individualmente, nós vemos vários carros indo todas as manhãs no sentido centro da cidade com uma pessoa apenas. E nós vemos ônibus superlotados. Por que os ônibus são superlotados? Porque não tem metrô. O Estado, que deveria pegar o dinheiro que tirou do nosso salário, o dinheiro que tributou dos produtos que nós consumimos, e nós vivemos uma terra onde pensa-se que a tributação é só dos ricos. Não, quase metade do açúcar que você adoça a sua vida é imposto. Não são. Então você paga aí R$8 num pacote de 5 quilos de açúcar e quase R$4 são impostos que vai para o governo e que não volta para você. Deixa eu dar uma pausa. Os remédios, se você entrar na farmácia agora, como cobrar isso aí? Au na farmácia é 14%. Você dá um bom dia, é 35%. Quer dizer, o remédio veterinário é 14%. O do ser humano é 35%. Ok. O Rogers, do Novo Progresso, ele diz o seguinte, vou passar para o Rudá. Por que os brasileiros insistem tanto em elogiar a política internacional, como, por exemplo, os Estados Unidos, e não fazem nada para que a nossa política não somente se espelhe, mas também comece a agir como a política internacional? Porque a gente não discute política quando é criança, a gente não discute na escola política, e a gente só depois, quando está muito velho, fala, será que dá para conseguir um empreguinho? Então, assim, é importante a gente começar a discutir. Por exemplo, já que falou dos Estados Unidos tem uma lei, chama recall, igual esse recall de carro, que é o seguinte, na metade do mandato de qualquer eleito, 10% dos eleitores daquele distrito podem pedir uma reconfirmação para dizer, olha, a gente votou nesse cara, metade do mandato não está fazendo o que quer, não. E pode cair. O Schwarzenegger virou governador na Califórnia porque caiu o governador anterior pelo recall. Isso. Não é uma ideia boa? Agora, nesse sentido, o Brasil carece, ou melhor, padece de um outro grande defeito, que é a impunidade. Claro. Principalmente, né? Claro. Principalmente porque se nós basearmos nos 3 poderes, o executivo, quem vai executar um projeto político, o legislativo, quem vai dar legalidade ao movimento, e o judiciário, que vai julgar se é justo ou não, você vê que o judiciário brasileiro, com todo o respeito aos nossos colegas, etc., tem juiz que acha que não é funcionário público até hoje. Ok. A Dionísia, do bairro São Geraldo, mandou um abraço e agradeceu o brinde do NUB, que ganhou no último programa com o Cavaleiro. Ok, Dionísia, nós é que agradecemos. Fraterno abraço. O Pedro, ele falam muito da ascensão da classe C, mas não se comenta a condição dos aposentados, que é vergonhosa. Ele quer o comentário de vocês. Isso é interessante. A questão dos aposentados é simples. Aquele cidadão brasileiro que já trabalhou, já fez muito, construiu o que ele podia construir. Hoje, ele está velho, ele vive numa situação que ele precisa de quê? Assistência médica, ele precisa de comida, um lugar bom para morar. Ele não tem o retorno daquilo que ele plantou. Por quê? Porque há uma desigualdade nessa questão quando se trata de previdência social. Nós não conseguimos, de maneira alguma, retribuir aquilo que ele tanto pagou. Então, hoje, se ele tivesse uma melhor condição, por exemplo, de assistência médica, se tivesse um hospital público melhor, se ele tivesse uma condição melhor para pegar uma condução, talvez ele não reclamaria tanto. Mas até os medicamentos dele são muito caros. E como
O Wilson falou que é tributado em 35%. Agora há também, vamos dizer assim, o poder público, muitas pessoas acho que se apoderam também dos fundos nós temos que dar o presidenciários, perfil da Previdência brasileira Pois rapidinho, que é importante. Eu acho que é algo vergonhoso. Se nós Na não verdade, dermos não corte falta. na Agora, a Previdência... grande parte da crise da Europa começa com a crise da Previdência. Fica falando muito do país desenvolvido. a Previdência é Na Itália, entrou em colapso nos anos 90. Isso. Então, Devido ao Agora, a envelhecimento Previdência da ela tem um população. papel importantíssimo, porque ela é distribuidora de renda e ela segura a cidadania. Quer dizer, não é ser contra a Previdência, é como gesta a Previdência e como é dividido esse bolo arrecadatório. Porque você vê que quase 70% está na mão dos 25% dos aposentados. O resto fica vendo navio. Quer dizer, Nós temos mais perguntas dos telespectadores aqui. O Douglas nos manda um e-mail e ele diz assim: boa noite, senhores. Como as eleições dos Estados Unidos podem influenciar o resto da economia mundial? E eu completaria aí, Rudá, eleições também na Venezuela, em outros países, né? Na França. Como que o senhor lê esse cenário aí? Dos Estados Unidos, eu acho que mudaria pouco. Hoje o Obama tem uma pequena margem, uma gordura. É bem provável que ele ganhe as eleições de novo, mas o Obama não é exatamente... Aliás, nos Estados Unidos se diz o seguinte: nada mais republicano do que um presidente democrata. Então, só para ter uma ideia de como que vem sendo ultimamente. Eu acho que talvez a eleição da França seja importante. Não que o Hollande, que é um socialista, seja assim tão diferente, mas é a primeira eleição depois da crise violenta que a Europa está vivendo, que um partido de esquerda, centro-esquerda, vence as eleições. O que estava vencendo agora era os mais conservadores. Isso tem uma novidade, por quê? Porque a França sempre foi diferenciada na Europa como um país de luta social, de avanços na área social. Então, aí eu acho que tem uma nova chance para os socialistas da França provarem se eles têm que estar no poder ou não. Ali talvez mude alguma coisa, não muito. Ok, Douglas, obrigado pela participação. O Guilherme da Saudade pergunta, Wilson, se as empresas que fazem um trabalho social não tivessem dedução de impostos, será que elas ajudariam? Eu acho que em parte sim, mas todo país capitalista, qualquer política pública ou política de incentivo, geralmente se dá via redução de tributo, quer dizer, isso não é novidade nenhuma, né? Nós gostaríamos que fosse por livre, né? Ser livre, eu quero fazer o bem, mas não é assim que o capital pensa. O capital, se você não induzir, ele não faz. Se não houver consumo, ele não investe, e se não houver indução, ele não faz o bem. Correto, muitíssimo obrigado. Nosso debate chegou ao final. Acho que muitas ideias interessantes. Esse compromisso ético, humanista, de colocar os valores, sobretudo o valor humano, da vida, o bem-estar, em primeiro lugar. Rudá, Wilson, Cavaleiro, voltem sempre. Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês. Antes de encerrar o nosso programa, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte, que tem o objetivo de manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, a revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade e, sobretudo, a construção da Catedral Cristo Rei, a Casa do Povo de Deus. A campanha Faço Parte está nas suas mãos, está nas minhas, nas nossas mãos. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Lá você fica sabendo do tema da semana com antecedência e vê fotos dos nossos bastidores. O endereço está aí na sua tela. Nos adicione também nas redes sociais para enviar suas sugestões e críticas. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.